Estamos de volta com o programa Edital Concursos e o bate-papo de hoje é com Gustavo Quintanilha Teles de Menezes, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e está aqui nos ajudando a entender como funciona o judiciário. E agora vamos começar esse bloco com dicas, como é que está funcionando o concurso para juiz e o que o candidato deve esperar da prova dele. Bem, eu acho que o que a gente tem observado nos últimos concursos é que o concurso da magistratura, especialmente estadual, ele tem focado em questões muito práticas, questões atuais, questões do dia a dia, para justamente verificar aquelas pessoas que são capazes de associar a norma jurídica a questões concretas. Nós temos os exemplos, como eu até mencionei alguns, de responsabilidade civil, não só pela questão do dano moral, genericamente falando, mas desses problemas que a gente tem visto muito hoje na mídia. Então as relações humanas se tornam mais complexas e as relações jurídicas acompanham. Então nós temos as questões das relações com empresas de grande porte, nós temos a questão relativa às compras na internet e relações de internet, nós temos as questões de uso da imagem, uso do nome. Todas essas questões têm sido muito palpitantes no judiciário. Eu tenho percebido que tem muito uso da imagem de outras pessoas de maneira indiscriminada, às vezes por instrumentos da mídia de quinta categoria, pessoas que não têm uma formação jornalística e se intitulam jornalistas e que acabam, às vezes, por causa do seu despreparo e da sua incompetência, criando situações embaraçosas para as pessoas e para a sociedade. E eu estaria errado em dizer que esse tema, ainda mais agora que a qualquer momento o Supremo deve decidir se, para exercer o jornalismo, é necessário o diploma de jornalista, é necessário que o profissional tenha cursado a faculdade de jornalismo. Você acha que essa questão do direito da imagem, o uso da informação, deturpar fatos que é para informar... Isso tem sido uma coisa que tem sido reiterada aqui especialmente aqui nas varas cíveis, evidentemente, que é a competência adequada, justamente porque as pessoas com a maior capacidade de difusão de imagens, de notícias, etc., nem sempre as pessoas, seja por uma falta de preparo técnico, seja por uma falta de bom senso, ou até má fé, elas têm muitas vezes mal utilizado isso, e o dano causado é muito grande. Então nós temos, por exemplo, a questão do uso da imagem de menores, que é um ponto muito delicado. Nós estamos aí lidando com um caso recente, apenas exemplificando, da menor que teria sido, sofrido vítima ou não, é o que está em discussão, de um homicídio por familiares e tudo mais. A Isabela, se eu não me engano o nome. E então, se vocês observarem, a melhor mídia tem sido cautelosa. Por quê? Como a criança veio a falecer, ela até exibe o rosto com a autorização dos pais. Quer dizer, então passa por uma autorização dos pais e imagens da menina sorrindo, da menina feliz, brincando. Ninguém viu a imagem da criança morta, por exemplo. É evidente que as câmeras jornalistas chegaram e poderiam ter acesso, mas houve ali um bom senso de não exibi-las. Se esse bom senso falha, até mesmo em casos de um menor infrator que é detido, por exemplo, que é apreendido, e é exibida, por exemplo, a imagem dele, há uma violação a um direito à personalidade. E essa violação, e casos similares a esses, comumente têm vindo parar no judiciário. Nós temos outros casos, por exemplo, em que até de literatura, de grandes autores que têm as suas obras violadas, porque apesar da pessoa ter obituado, ter falecido, não apenas a obra patrimonialmente continua a existir, como um bom nome. Quer dizer, não é porque uma pessoa faleceu que ela pode ter seu nome vilipendiado, seu nome agredido. Isso que às vezes acontece. Nós temos a questão do cadáver, por exemplo, porque o cadáver, embora ele seja um objeto inanimado, existe todo um sentimento especial e um apreço pelos seus familiares que merece tutela do Estado. Então nós temos tido casos, por exemplo, de exibição indevida, quer de pessoas vivas, quer de pessoas mortas. Nós tivemos um caso, por exemplo, recentemente que eu via no jornal e que você fica sempre meio assim da exibição de uma pessoa que é vítima de um crime sexual. Quer dizer, a imagem não pode ser uma imagem que identifica a pessoa. E eu, às vezes, em alguns casos, até num caso desse recentemente, eu olhei e pensei, eu não conhecia a pessoa, mas será que as pessoas próximas não seriam capazes de identificar? E isso poderia, de repente, dar ensejo a um dano moral, porque a pessoa tem o direito, a vítima tem o direito de não ser mais ainda vitimizada com a exposição da sua penúria.
A família que teve um ente querido ferido, machucado, morto, tem o direito de não ser exposta com a degradação ali que foi feita por outrem do cadáver, do corpo daquela pessoa amada. A pessoa, o herdeiro, o sucessor, não quer ver o nome do seu pai vilipendiado. Então essas são questões palpitantes. Nós temos na internet esses sites de relacionamento em geral, nós temos os próprios e-mails que podem ser utilizados para agressões, difamações. Um e-mail pode ser mandado para milhares de pessoas simultaneamente. Imagina o dano moral que isso pode causar. Ou um site, um blog. Em suma, essas comunidades e grupos que têm se formado, isso tudo tem sido muito objeto. Basta abrir o jornal para a gente ver que é um assunto palpitante. A gente tem visto aí realmente essa questão, principalmente daquele site de relacionamentos Orkut, já deu muito trabalho aí para o judiciário. Eu dei até uma decisão sobre isso. Eu dei uma decisão determinando o Orkut que liberasse os IDs, uma liminar, liberação ao Ministério Público, sem hesitação, sob pena de multa. Todos os IDs para identificar os perfis, porque na verdade o ID é a identificação do computador. E o Orkut, ao argumento de um suposto sigilo ou proteção de seus usuários, estava se recusando a colaborar com a justiça, com a investigação criminal, o que é um absurdo. E por conta disso eu proferi uma decisão, e em alguns outros estados essas decisões similares têm sido proferidas, e na maior parte das vezes esse processo em especial eu não estou mais acompanhando, eu estou em outra vara, mas ele tem celebrado TAC. Inclusive hoje no jornal eu li, há um caso similar ao que ensejou a ação civil pública, onde eu proferi essa liminar, e o Orkut parece, eu não vou dizer aprendido a lição que seria forte, mas amadurecido sobre o tema e não oferecer resistência. No mesmo ato liberou os 3.000 IDs necessários, ou pelo menos disse que o faria, mostrando aí a importância do Poder Judiciário estar antenado com a necessidade da sociedade e a importância de que as medidas necessárias sejam tomadas e como isso efetivamente produz resultado. E essas coisas são questões que com certeza podem cair numa prova a qualquer momento. Nós temos